Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Então vamos lá, vamos começar mais um estudo da palavra do Senhor. E dessa vez nós vamos estar falando, sobre as segundas vindas de Cristo, ou as segundas vindas de Jesus. E é do jeito que você está ouvindo mesmo. Eu não errei a pronúncia. É no plural mesmo. As segundas vindas de Jesus, que ocorrerão no futuro próximo. Comumente a gente ouve a expressão a segunda vinda de Jesus. E aí esse termo segunda vinda de Jesus leva algumas pessoas, alguns irmãos na fé que não entendem, não creem e não compreendem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação de 7 anos e que a volta de Jesus depois de 7 anos para estabelecer o milênio, não entende que serão 2 eventos distintos. Então, quando se fala a segunda vinda de Jesus, algumas pessoas pós-tribulacionistas, ou seja, que creem que Jesus vai arrebatar a igreja depois da tribulação, elas dizem que não é bíblico, não, é a segunda vinda, é uma vinda só, onde na verdade haverão 2 segundas vindas, porque no passado houve 2 primeiras vindas. Eu vou estar explicando isso e eu peço que você atente, tá bom? Fica comigo até o final da live e atenta, não fecha teu coração, principalmente se você é um pós-tribulacionista, não fecha teu coração, tá? Fica atento, ouve com atenção, não zomba. As segundas vindas, esse homem é doido, vamos embora daqui. Não faz isso não. Eu peço que você fique comigo, que você atente para aquilo que eu vou estar ensinando para você. Você tem o direito de não concordar comigo, mas eu peço por favor que pelo menos você me ouça, tá bom? Antes de me criticar, me ouça e analise o que eu vou estar passando para você. O que eu vou estar passando para vocês, amados, os estudos que eu já fiz anteriormente, eu estudei, eu busquei, fui lendo, estudando a Bíblia, também lendo outros estudiosos, de escatologia, fui pegando com um, pegando com outro, uma revelação com um, uma revelação com outro, fui juntando as peças. E o que eu passei para vocês até agora foi isso. Agora, esse assunto específico que eu vou falar hoje à tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu não ouvi de homem nenhum, tá? Eu recebi buscando ao Senhor em oração, pedindo a Ele esclarecimento a respeito de algo. O que é que eu perguntei ao Senhor em oração? Eu já vinha estudando sobre esse assunto, eu já vinha estudando sobre a escatologia e vendo que a linha de pensamento mais coerente, a linha de pensamento que faz mais sentido quando a gente lê toda a Bíblia, não só textos isolados, mas quando a gente lê toda a Bíblia, eu já vi que segundo o contexto bíblico, a visão mais coerente é que Jesus virá buscar a sua igreja antes dos 7 anos de grande aflição que virá sobre o mundo, e que após os 7 anos Jesus virá com a igreja para estabelecer o seu reino de 1000 anos. Eu vi pelas escrituras, estudando a Bíblia, lendo diretamente na Bíblia, orando, pedindo sabedoria, estudando, como já falei, outros homens de Deus que ensinam sobre esse assunto. Eu vi que essa é a linha mais coerente pelas escrituras. Mas eu tinha uma dúvida que ficava na minha mente sobre essa questão da segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque o pós-tribulacionista ele usa isso como um argumento para desmerecer a visão pré-tribulacionista. Ou seja, o pré-tribulacionista crê que Jesus vem buscar a igreja antes dos 7 anos de tribulação final. O pós-tribulacionista crê que Jesus vem arrebatar a igreja depois dos 7 anos. Então, o pós-tribulacionista ele usa muito esse argumento para dizer que o pré-tribulacionista está errado. Que é o argumento de que, se a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus, então não existe mais 2 vindas futuras. Ele virá uma única vez, arrebatará a igreja e estabelecerá o seu reino na terra.
E aí ele usa isso como um argumento, né, para desmerecer a visão pré-tribulacionista, e ainda dizem assim: não há base bíblica para um arrebatamento secreto. O que é que eles querem dizer com arrebatamento secreto? Nós entendemos que quando Jesus ele vir buscar a sua igreja, a igreja ela será levada e só a igreja verá Jesus no momento do arrebatamento. Ou seja, será uma vinda secreta para o mundo. Não secreta no sentido de que o mundo não vai sentir diferença nenhuma, não. Imagina aí milhões ou até bilhões de pessoas que criam em Jesus Cristo e eram fiéis a Ele, desaparecendo de uma hora para outra. Claro que isso o mundo vai saber e vai trazer um impacto muito grande para o mundo. Mas é secreto no sentido de que o mundo não vai ver Jesus no momento do arrebatamento. Vai ver Jesus 7 anos depois, quando Jesus vir com a igreja, onde todo olho verá o Senhor. Tá entendendo? Então o pós-tribulacionista ele pega para desmerecer a visão pré, ele diz: não, só a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus, fala da vinda do Senhor futura, a vinda. Então se é a vinda, é uma vinda só. E não existe base bíblica para um momento do arrebatamento o mundo não ver Jesus. Então, eles trazem esse argumento. Aí eu estudando o que os pré-tribulacionistas diziam, não me convencia, porque qual era o argumento que eles usavam? Eles não explicavam a questão do contexto do arrebatamento ser secreto, ou o mundo não vai ver Jesus, só a igreja, não trazia explicação para isso. E dizia, não, é porque a segunda vinda de Cristo, ela vai ter 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A segunda fase é a vinda depois da tribulação. Então esse argumento não me resolvia. Eu não me satisfazia com esse argumento. Porque eu parava e eu pensava, peraí, se é uma vinda... Não existe uma vinda em 2 fases. Não faz sentido. Por exemplo, eu estou na casa da minha mãe. Então, vamos supor que eu cheguei aqui, gravei a live, só dando um exemplo. Gravei aqui a live, fui embora. Aí, daqui a 2 horas, eu venho novamente, porque eu esqueci alguma coisa, pego aqui, dou um cheiro na minha mãe e vou para casa. Eu vou chegar e vou dizer, não, hoje a minha vinda na casa da minha mãe foi em 2 fases. Não, eu fui 2 vezes na casa da minha mãe. Fui uma vez, gravei a live, saí e vim novamente. Então esse argumento de uma segunda vinda em 2 fases não me satisfazia. Eu não entendia isso. Mas como eu via que os outros argumentos são muito mais coerentes, então eu sabia que o arrebatamento é pré-tribulação. Só que essa questão desse argumento da segunda vinda, que o pós-tribulacionista diz, olha, só há uma vinda. E o pré-tribulacionista diz, não, é uma vinda em 2 fases. Então nem um argumento eu concordava, nem o outro. O que foi que eu fiz? Eu Halley Freire, fui orar ao Senhor. E eu disse, Senhor, não faz sentido esse argumento que os pré-tribulacionistas usam de uma vinda em 2 fases. Eu até já preguei isso, Senhor, no começo, mas meditando mais eu vi que não faz sentido. Então, Senhor, me ajude a entender essa questão, porque eu sei, baseado nos outros textos e nos outros argumentos, que foi justamente os argumentos das lives anteriores que eu fiz com vocês, tá bom? Eu sei, Senhor, que não é. O arrebatamento é antes da tribulação. Mas me ajude a entender essa questão aí. E aí eu orando ao Senhor, orando, buscando a Ele, né? Ele começou a me lembrar alguns textos bíblicos e me mostrar alguns argumentos. E me lembrando os textos bíblicos. E para a glória de Deus, irmãos, eu cheguei à conclusão do que eu vou explicar para vocês essa tarde. Foi orando, foi pedindo sabedoria ao Senhor, Ele foi me lembrando textos que eu já conhecia e Ele foi me mostrando o norteamento. Então, o que eu vou falar para você, eu recebi do Senhor em oração. Né? Eu não ouvi de homem nenhum. Essa live de hoje não. As outras sim, eu fui juntando, mas essa de hoje não. Então, primeiro eu vou te afirmar e depois eu vou te provar
biblicamente, tá bom? Na verdade, não é uma segunda vinda em duas fases, porque não existe isso. Mas na verdade serão duas segundas vindas. Por quê? Porque no passado houve duas primeiras vindas de Jesus. No passado houve, preste bastante atenção nisso. No passado, né, quando Jesus veio há 2000 anos atrás, né, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio e o período que ele passou, aquele período que ele andou entre nós, houve uma primeira vinda de Jesus para o povo de Israel. Lembra que a gente falou nas lives anteriores que Deus tem um plano específico para Israel e um plano específico para a igreja e que Israel e a igreja são dois povos distintos? Pois bem, então no passado, mais de 2000 anos atrás, ocorreu a primeira vinda de Jesus para o povo de Israel, tá? E depois houve uma primeira vinda de Jesus para a igreja. Em outro momento, Jesus veio do céu à terra e ele veio para a sua igreja. Então, num primeiro momento, Jesus veio uma primeira vez para Israel e depois, em um outro momento, ele veio uma primeira vez para a igreja. Dois povos distintos, duas vindas distintas. E aí Jesus depois foi ao céu e está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, no futuro, Jesus virá uma segunda vez para a igreja e ele virá, que é no arrebatamento, e ele virá uma segunda vez para o povo de Israel, que é a vinda depois da tribulação de 7 anos. Então, não haverá uma segunda vinda em duas fases, mas também não haverá só a segunda vinda de Cristo. Haverão, na verdade, duas segundas vindas, ou seja, uma segunda vinda de Cristo para a igreja e uma segunda vinda de Cristo para Israel, porque no passado houve uma primeira vinda de Cristo para Israel e houve uma primeira vinda de Cristo para a igreja. Então, essa é a base, essa é a linha de raciocínio, tá bom? Agora eu vou explicar cada uma dessas vindas e vou te mostrar textos bíblicos, tá bom? E você analisa, você é livre para concordar ou discordar de mim, tá bom? Mas me ouça, peço mais uma vez isso. Ok, então, a primeira vinda de Jesus para Israel. Quando foi que ocorreu essa primeira vinda de Jesus para Israel? Quando Jesus foi colocado no ventre de Maria e nasceu como um bebê. Ali Jesus ele veio ao mundo, ou seja, ele desceu do céu à terra e ele veio ao mundo como homem. E essa vinda dele, nascendo do ventre de Maria, né, descendo do céu, se esvaziando da sua glória e sendo introduzido no ventre de Maria como um bebezinho, né, como um fetozinho que foi se desenvolvendo no ventre de Maria, aquela vinda de Jesus do céu para a terra foi a primeira vinda de Jesus para o povo de Israel. Por que para o povo de Israel? Porque Jesus, ele veio com um propósito. Ele veio com um propósito, primeiramente, de cumprir as promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. Que foi o que nós vimos na live da semana passada, das 70 semanas escritas no livro de Daniel. Cumprir o que Deus tinha prometido a Daniel. Trazer para o povo de Israel perdão dos seus pecados, expiação das culpas e estabelecer o seu reino eterno na terra para o povo de Israel. Então, Jesus ele veio primeiramente para isso. Ele veio com esse propósito inicial, onde ele iria salvar a todos, tá?
Jesus teria que morrer na cruz de toda forma. Se Israel tivesse aceitado Jesus como Messias, ele iria ser morto pelos romanos, crucificado. Por quê? Porque Israel iria receber Jesus como um rei físico e Roma iria crucificá-lo. Isso seria uma afronta a Roma. Só que como Israel rejeitou Cristo, então o próprio povo israelita entregou Jesus aos romanos. E Jesus foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Se Israel tivesse recebido Jesus, ele iria morrer na cruz para salvar a todos, tá bom? Mas qual era o propósito inicial? Jesus iria tratar com a nação de Israel, para depois tratar com os gentios e estabelecer o reino dele na terra para judeus e gentios que iriam se converter a ele. Só que o reino seria um reino de liderança judaica. Por isso que quando você lê a Bíblia, o Velho Testamento, você vê Deus prometendo a Israel: se vocês forem fiéis a mim, né, Êxodo 19, eu farei de vocês um reino sacerdotal diante de todos os povos. Se vocês me obedecerem, Deuteronômio capítulo 28, vocês, Israel, serão cabeça de todos os povos da terra. Então, o plano de Deus, né, ao estabelecer a nação de Israel, foi trazer salvação a todos os povos. Deus disse a Abraão: em ti, Abraão, ou seja, no Messias que virá de ti, e também no povo que descenderá de ti, o povo de Israel, serão abençoados todos os povos da terra. Amém? Serão abençoados todos os povos da terra. Então, a salvação, ela seria dada a todos os povos. Amém? Ela seria dada a todas as pessoas que crescem no Senhor. Só que haveria uma liderança de Israel sobre os povos. E quando Jesus nasceu do ventre de Maria, ele veio trazer salvação a todos. Mas ele veio primeiramente alcançar Israel. Então, a vinda de Jesus, a qual todo mundo conhece, a qual todos nós sabemos, quando ele nasce de Maria, ali foi a primeira vinda de Jesus para o povo de Israel. Por quê? Porque ele nasceu com esse propósito, com o propósito de estabelecer Israel como a nação líder das outras nações no seu reino milenar. Só que para ele estabelecer o seu reino milenar, ele tinha que pagar o preço pelos nossos pecados. Só um instante, pessoal, rapidinho. Ô mãe. Opa, pronto, voltei. Ao vivo é assim, né? Mas vamos lá. Então, ele veio estabelecer algo, né? Ele veio estabelecer um reino, ok? Mas para esse reino ser estabelecido, ele tinha que salvar a humanidade dos seus pecados. Israel aceitando Cristo, Roma iria crucificar Jesus e ele iria pagar o preço pelos nossos pecados. Então Jesus, ele veio com esse propósito. É por isso que em Marcos capítulo 7, vamos ver aqui Marcos capítulo 7, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui o versículo. Deixa eu ver o versículo. Versículo 24. Jesus no seu ministério terreno. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, de Jesus, né, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, ou gentia, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos. Então olha só, Jesus está expressando aqui o seu propósito na sua primeira vinda para Israel. Ele disse: primeiro eu tenho que saciar os filhos, para depois saciar os gentios. Quem eram os filhos dentro da analogia? Os judeus.
aqueles que tinham uma aliança com Deus, tá? Ele não está desmerecendo os gentios quando ele fala dos cachorrinhos aqui. Ele só está explicando que há um grau de prioridade. Que assim como um pai que tem filhos e tem um animalzinho de estimação na sua casa, se os dois estão com fome, o pai vai dar alimento primeiro para o filho, para depois alimentar o animalzinho de estimação. Do mesmo jeito, Deus iria tratar primeiro com Israel para depois tratar com os gentios. Foi isso que Jesus estava expressando. Por isso que em determinados momentos Jesus manda os apóstolos pregarem no seu ministério terreno. E ele diz, olha, não vão aos gentios, mas preguem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você observar o ministério terreno de Jesus Cristo, todo o campo de atuação de Jesus foi no território de Canaã, foi na terra de Israel. O alvo de Jesus foi os israelitas. Gentios vinham a Jesus, vinham e eram curados por ele. Teve um momento específico que Jesus foi na Gadara e libertou o endemoniado gadareno? Sim. Mas foram exceções. O foco do ministério de Jesus Cristo foi o povo de Israel. Por quê? Porque ele veio com esse propósito. Primeiramente, alcançar Israel para se cumprir a profecia das 70 semanas. Israel, o povo de Daniel, e a santa cidade dos judeus, Jerusalém, se converterem para que ele purificasse os pecados dele por meio do seu sacrifício e estabelecesse o seu reino. E através de Israel, que seria o reino e sacerdotes, alcançar os gentios. Amém? Só que infelizmente Israel rejeitou Cristo. A gente sabe disso. João capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele deu um tempo com o povo de Israel. Então a nação de Israel, ela foi cortada temporariamente do projeto divino de ser luz do mundo e sal da terra, porque negou a Cristo. E ao invés dos romanos virem crucificar a Jesus, porque Israel tinha abraçado ele como rei, não, por Israel ter rejeitado, o próprio Israel entregou Jesus aos romanos para morrer. Tá bom? Quando falo Israel, eu não falo todos os judeus, mas a maioria dos líderes judeus e do povo judeu. A minoria, que foi um grande número de pessoas, mas se for comparar com a nação toda de Israel, a minoria creu. E a igreja começou com indivíduos judeus, tá bom? Mas a grande maioria dos judeus rejeitou Jesus. Então Israel como nação o rejeitou. Então como Israel como nação o rejeitou, o que aconteceu? Ele foi crucificado e ele disse algo antes de ser crucificado para o povo de Israel. Ele disse, Mateus capítulo 23, versículo 39. Ele disse, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, ele disse ao povo de Israel, vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ele disse, olha, o meu tratar com vocês vai estar suspenso por um tempo. Mas vai chegar um momento que vocês dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o Senhor ali estava mostrando que ele cumpriu a missão dele para Israel, mas Israel o rejeitou, mas que no futuro ele viria para o povo de Israel novamente. Que é o que a gente vai falar na segunda vinda para Israel, tá bom? Mas vamos lá. Estou falando da primeira vinda de Jesus para o povo israelita. Foi quando ele nasceu do ventre de Maria. Porque ele veio trazer salvação a todos, veio. Mas ele iria começar esse tratar e essa salvação com o povo de Israel, para que por meio de Israel os gentios fossem alcançados. Só que infelizmente Israel rejeitou a Cristo e por ter rejeitado a Cristo, o próprio povo israelita entregou Jesus para os romanos. E aí Jesus morreu nessa condição. Sabemos que ao morrer,
o espírito e a alma de Jesus não foi para o céu no dia da sua morte. Não. Ele morreu e desceu às partes mais baixas da terra. Por quê? Porque antes da ressurreição de Jesus, todas as pessoas que morriam, o seu espírito e alma desciam. Por isso que quando Jesus veio na sua primeira vinda para Israel, em determinado momento ele fala lá em João 13, se não me engano, no versículo 13, ele diz que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ou seja, até a morte e ressurreição de Cristo, ninguém tinha subido ao céu, porque todos eram pecadores, por natureza, incluindo os que tinham aliança com Deus. Então, ao morrer, todos desciam para as partes mais baixas da terra, tá? Onde o local havia dois compartimentos divididos por um abismo. De um lado ficavam aqueles que eram fiéis à sua dispensação, que morreram fiéis, Abraão, Davi, Moisés, enfim, as pessoas fiéis a Deus do Velho Testamento, tinha o abismo, e do outro lado tinha um lugar de sofrimento para aqueles que morreram em pecado, sem fidelidade a Deus, sem aliança com Deus. Então, quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas, tá bom? Não vou entrar hoje em detalhes de qual parte Jesus foi, porque não é o foco da mensagem de hoje, tá? Mas eu só quero mostrar que Jesus desceu, certo? Ele não foi ao céu. Aí no dia da ressurreição, olha bem, no dia que Jesus ressuscitou, o seu espírito saiu das partes mais baixas da terra, levando o povo do Velho Testamento e a parte dos fiéis com ele. E aí o que aconteceu? Jesus ressuscitou fisicamente. Amém? Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Semelhante com o que vai acontecer com a igreja no dia do arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão glorificados, e os crentes vivos terão seus corpos mortais transformados em corpos imortais e glorificados. Então, no dia da ressurreição de Jesus, ele aparece, né? Ele ressuscita, e Maria Madalena, ela vê Jesus, preste bastante atenção nisso, e ela vai falar com Jesus, e Jesus faz uma declaração muito interessante. Veja o que está escrito em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 14, a partir do 14. João 20, do 14 até o 17. Tendo dito isto, voltou-se para trás, Maria Madalena, né? Se você ler o contexto, ele está falando de Maria Madalena. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha vindo buscar o seu corpo, e seu corpo já tinha sido glorificado. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre, ou seja, ela reconheceu a voz do Senhor. Aí olha que declaração tremenda que Jesus faz aqui no verso 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Ou seja, Maria, eu tenho algo para fazer, eu não posso ficar aqui conversando contigo. Depois eu vou conversar, não me detenha. Eu tenho algo a fazer. E ele vai dizer o que é. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui, irmãos, poucas pessoas percebem isso. Mas Jesus disse para Maria Madalena o seguinte: ei Maria, eu não posso ficar aqui conversando com você agora. E ele diz por quê? Ele diz porque
eu vou para o meu Pai. Aleluia. Diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então Jesus estava dizendo para Maria Madalena o seguinte: ei Maria, eu estou indo para o céu agora. Daqui a pouco a gente conversa. E Jesus, no dia que ressuscitou, o seu espírito não estava no céu antes da ressurreição. Ele estava nas partes mais baixas, como todos aqueles que morriam na velha aliança desciam. Tanto justos como injustos. Então ele sobe, né? Ele sobe com o povo do Velho Testamento e ele pega seu corpo, se eu posso assim dizer, ele ressuscita e aí Maria vai tocar nele, vai tentar ficar com ele, ele diz: eu vou para o céu agora. E aí ele sobe ao céu. Então ele sai da terra e vai para o céu no dia da sua ressurreição. E o que foi que ele foi fazer no céu, pastor? Primeiro, ele foi levar os fiéis do Velho Testamento para o céu. É o que diz Efésios capítulo 4, versículo 8. Quando diz que subindo ao alto, subindo ao céu glorioso, Jesus levou cativo o cativeiro. Então ele levou o paraíso que estava debaixo da terra, ele levou para o céu com o povo do Velho Testamento, tá? E também ele foi completar a obra de salvação. Por quê? Porque no Velho Testamento o cordeiro ele era sacrificado, ele era imolado, seu sangue era recolhido e o sumo sacerdote levava o sangue do animal sacrificado diante da arca da aliança, do Santo dos Santos, do tabernáculo. Isso tipificava a obra de Cristo. Ele foi sacrificado, mas ao ressuscitar, ele, como sumo sacerdote, foi ao verdadeiro templo no céu, a levar o sangue do seu sacrifício diante do Pai, para que assim ele completasse a obra de salvação. É o que diz Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Vou ler para você. Hebreus 9, verso 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, ou seja, ele foi para o tabernáculo do céu, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que foi que Jesus fez? No dia da ressurreição, ele disse a Maria: vou lá no céu, vou subir ao meu Pai. Ele foi completar a obra de redenção. E como ele adquiriu a eterna redenção, ou seja, o Pai aceitou o sacrifício dele como pagamento para perdão dos nossos pecados, o que aconteceu naquele momento? Jesus pediu o Espírito Santo ao Pai. Jesus pediu ao Pai o Espírito Santo, que é o que diz, né, João 14, quando ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então foi no dia da ressurreição que Jesus apresentou-se ao Pai no céu, o Pai redimiu aqueles que creem, os santos do Velho Testamento ficaram lá, e aí Jesus pediu o Espírito Santo para habitar no coração dos crentes. E aí o que acontece? O Pai concedeu isso a Jesus, e aí Jesus desce do céu para a terra, no dia da sua ressurreição. E essa vinda de Jesus do céu para a terra foi a primeira vinda de Jesus para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! É o que diz João capítulo 20, versículos 19 em diante. Diz o seguinte, João capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
Ou seja, no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Jesus foi ao céu e voltou para a terra no mesmo dia. Cerrada, pois, a tarde daquele dia, ou seja, o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então ele foi ao Pai, rogou o Espírito Santo, adquiriu do Pai isso, veio e soprou o Espírito Santo nos discípulos. A igreja surgiu ali. A igreja, o povo igreja, nasceu ali. Então foi a primeira vinda de Jesus para a igreja. A primeira vinda de Jesus para Israel, que consequentemente abençoou a todos nós. Claro, mas o foco foi Israel primeiramente. Não unicamente, mas primeiramente. Foi no dia do nascimento de Jesus, tá? Mas como Israel rejeitou a Cristo e ele morreu, na ressurreição ele subiu ao céu, tá? E ele desce do céu à terra. E essa vinda, que poucos sabem que ela ocorreu, muitos pensam que Jesus ressuscitou, ficou na terra e só subiu 40 dias depois. Mas não, no dia da ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu. E ele apresentou-se ao Pai e veio. Ele saiu do céu e veio à terra. Isso constituiu uma vinda de Jesus. E foi a primeira vinda de Jesus para a igreja. Tá? E aí ele passa 40 dias só com a igreja. Ele só apareceu para crentes nele. E eu vou provar daqui a pouco isso para você. Tá? E aí 40 dias depois ele subiu ao céu. Tá bom? Então, primeira vinda de Jesus para Israel, primeira vinda de Jesus para a igreja, tá? No futuro, ele virá mais uma vez para a igreja e virá mais uma vez para o povo de Israel. O arrebatamento da igreja será a segunda vinda de Jesus para a igreja. 7 anos depois, Jesus virá novamente para o povo de Israel que vai clamar por ele. Foi o que ele disse lá em Mateus 23, verso 39. Vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem. Vem em nome do Senhor. Aí será a segunda vinda de Jesus para Israel. Então não haverá uma segunda vinda. Haverão 2 segundas vindas. Porque no passado houve 2 primeiras vindas. Primeira vinda para Israel, primeira vinda para a igreja. No futuro só vai inverter a ordem. Segunda vinda para a igreja, segunda vinda para Israel. Tá? Então, existem alguns parâmetros ou algumas semelhanças, tá? Entre a primeira vinda para Israel e a segunda vinda para Israel. Entre a primeira vinda para a igreja e a segunda vinda para a igreja. Então, essa primeira parte da explicação refuta o argumento pós-tribulacionista de que só haverá segunda vinda, então é uma só. Não, haverão 2 segundas vindas, porque houve 2 primeiras. Agora, essa segunda parte da explicação vai refutar o argumento que diz que não há base bíblica para uma vinda de Jesus para buscar a sua igreja onde o mundo não vai ver Jesus, que eles chamam vinda secreta. Aí agora eu vou provar para você que sim, que há uma base bíblica para isso. Por quê? Porque há um padrão de semelhança. A primeira vinda para Israel tem algo que é semelhante com a segunda vinda para Israel. A primeira vinda para a igreja tem um padrão de semelhança
com a segunda vinda para a igreja. E eu vou explicar agora. Bora lá. Primeiro, vamos ver as semelhanças entre a primeira vinda para Israel e a segunda vinda para Israel. Semelhança entre elas. Na primeira vinda de Jesus para Israel, foi anunciado a todos os que estavam próximos ali. Não foi algo restrito para um pequeno grupo de pessoas, mas foi algo que foi propagado e que muitas pessoas puderam presenciar esse momento, né? Porque se você ler, você vai ver que os magos, eles sabiam que esse Messias viria. E eles foram a Jesus, né, guiados pela estrela. Uns acreditam que eles chegaram no dia que Jesus nasceu, outros acreditam que eles chegaram depois. Eu não vou entrar nesse debate agora, mas o que importa é que foi anunciado e foi algo que foi visível. Os magos, que representam os gentios, viram o Messias. Os pastores que estavam tomando conta dos rebanhos, foi anunciado. Anjos anunciaram a eles e eles foram lá e viram Jesus na manjedoura. Quando Jesus estava na terra, cumprindo o propósito da sua primeira vinda para Israel, todos podiam ver Jesus. Quem fosse aonde Jesus estava, o veria. Ele estava disponível para ser visto por todos. Assim também, na segunda vinda de Jesus para Israel, que essa segunda vinda de Jesus para Israel vai acontecer depois da tribulação de 7 anos, essa segunda vinda de Jesus para Israel, semelhante à primeira, será disponível para todos verem. De fato, a Bíblia diz que todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, ele está falando da segunda vinda para Israel, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos de Israel se lamentarão sobre ele. Ou todas as tribos da terra, perdão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mateus capítulo 24, versículo 20, deixa eu ver o versículo. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Jesus, ele, na sua primeira vinda para Israel, ele estava disponível a todo aquele que queria. Todo aquele que queria ir a ele, o veria. Tá? Não havia impedimento. Assim, a segunda vinda de Jesus para Israel, que vai acontecer 7 anos depois da tribulação, depois dos 7 anos da tribulação, após os 7 anos, será uma vinda visível a todos. Então, esse é o padrão de semelhança da primeira vinda para Israel para a segunda vinda para Israel. Outro padrão de semelhança. Jesus, ele veio para abençoar a todos, mas entendendo que Israel teria uma primazia por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, Jesus veio e priorizou Israel, mas abençoou os gentios, que se submetiam a entender esse plano de hierarquia, onde Israel estava acima no plano de Deus, hierarquicamente falando. Os gentios que compreendiam isso eram abençoados. Aquele texto que eu comecei e não terminei, de Marcos 7, a mulher Ciro-fenícia, ela reconhece que Israel tinha uma posição de liderança superior e ela fala, olha, eu só quero a cura da minha filha, eu reconheço a liderança deles. Então ela foi abençoada. Então, na primeira vinda de Jesus para Israel, os gentios eram abençoados, os gentios que se rendiam à liderança israelita. Na segunda vinda de Jesus para Israel, ele vai estabelecer o seu reino físico na terra, que será um reino judaico.
A capital vai ser em Jerusalém. O trono qual Jesus vai se sentar é o trono de Davi. A nação que vai exercer liderança dentre os de corpo mortal, né? Não falo os glorificados, mas os de corpo mortal. A nação que terá liderança sobre as outras vai ser Israel. Então Jesus, na sua segunda vinda para Israel, ele seguirá o mesmo padrão de primazia para o povo judeu, e os gentios que se renderem a esse plano, eles farão parte das nações do milênio. Serão abençoados, porém debaixo da liderança de Israel como cabeça dos povos. Então, na primeira vinda de Jesus para Israel, ele estava disponível a todos, assim como na segunda vinda para Israel, todo olho verá. Na primeira vinda de Jesus para Israel, ele veio para Israel, mas os gentios eram alcançados quando se rendiam ao plano de Deus para Israel. Na segunda vinda de Jesus para Israel, ele vem trazer o reino judaico, o reino que foi prometido aos judeus, que foi dito por meio do anjo Gabriel a Daniel, na profecia das 70 semanas que a gente estudou na live anterior. Mas os gentios que vão se submeter, eles também farão parte desse glorioso reino. Então esse é o parâmetro, tá bom? Do mesmo jeito ocorrerá com as vindas de Jesus para a igreja. Na primeira vinda de Jesus para a igreja, ele só apareceu para a igreja. Assim também a segunda vinda de Jesus para a igreja, que é o arrebatamento, que será antes dos 7 anos de tribulação, também Jesus só vai aparecer para a igreja. Esse é o padrão de semelhança. Se você for ver, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, e durante 40 dias ele foi aparecendo, mas ele só apareceu para os crentes. Ele só apareceu para a igreja. Pode ler. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o capítulo que fala da ressurreição de Jesus e dos últimos atos de Jesus aqui na terra. Leia Atos dos Apóstolos, no começo de Atos, e veja a declaração de que Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus em 1 Coríntios capítulo 15. Vou dizer de novo, leia os últimos capítulos dos 4 evangelhos que falam da ressurreição de Jesus e dos seus últimos atos na terra. Leia o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e leia o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito da ressurreição de Jesus. E você vai ver que Jesus, nessa primeira vinda para a igreja, ele não apareceu para nenhum ímpio. Nenhum. Ele só apareceu para crente. Pode ver lá. Então, a primeira vinda de Jesus, ela foi secreta para o mundo. O mundo não viu Jesus. Só quem viu Jesus foi a igreja. Assim também, na segunda vinda de Jesus para a igreja, que é o que nós chamamos de arrebatamento, só a igreja verá Jesus e o mundo não. Amém? Aí você pode dizer, não, pastor, os guardas que estavam guardando o sepulcro, eles viram Jesus e eles eram ímpios. Não, eles não viram Jesus, não. Eles viram o anjo que rolou a pedra. Mas Jesus eles não viram, não, de jeito nenhum. Pode ler lá com atenção, por isso que eu pedi para você ler. Os 4 evangelhos, Atos e 1 Coríntios 15. Você vai ver que não. Só os crentes, só a igreja viu Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou isso em 2 passagens. A primeira eu já li, mas eu vou ler de novo. Mateus, capítulo 23, versículo 39. Mateus, capítulo 23, versículo 39. Jesus falando para os líderes infiéis de Israel, que estavam ali representando a nação de Israel. Olha o que Jesus disse para eles. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais,
bendito o que vem em nome do Senhor. Então o que foi que Jesus estava falando para Israel incrédulo, ou seja, para os ímpios que o rejeitaram? Vocês não me verão mais. Não vão me ver mais. Só no dia que a nação de Israel clamar, bendito é o que vem em nome do Senhor, que vai ser no final dos 7 anos de tribulação. Então Jesus estava dizendo, vocês não vão me ver mais. E de fato, quando Jesus ressuscitou, ele só apareceu para a igreja, para os crentes, para os judeus convertidos que se tornaram igreja, o terceiro povo. Jesus só apareceu para eles. Nesse texto ele afirma isso. É só você meditar. Vocês não me verão mais. Ok? Mas na primeira vinda para Israel, ele estava disponível para ímpio e justo ver ele, né? Claro, baseado no princípio da dispensação da lei, fiel segundo a aliança. Na vinda dele para Israel depois da tribulação, os que estiverem vivos, salvos e ímpios vão ver Jesus. Agora, na vinda de Jesus para a igreja, a primeira só os crentes viram. Assim como no arrebatamento, que será a segunda vinda de Jesus para a igreja, só a igreja o verá, tá? Mas tem outro texto que Jesus fala isso. João, capítulo 14, a partir do versículo 16, tá? Jesus aqui ele está trazendo as últimas instruções para os discípulos, prestes a morrer, já visualizando os discípulos como igreja. Ele já sabia que Israel já tinha rejeitado ele, e aqueles estavam firmes. Então ele já fala para os discípulos como igreja, mesmo que eles ainda não tinham se tornado igreja literalmente, mas Jesus já projeta isso. E ele já fala para os discípulos como sendo já resolvido a situação. E olha o que ele diz aqui em João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando foi que isso aconteceu? No dia da ressurreição de Jesus. Ele não subiu ao céu? Ele disse a Maria Madalena, eu subo. Foi lá, Hebreus 9, 11 a 12. Apresentou-se ao Pai, adquiriu a eterna redenção. Foi ali que ele pediu o Espírito Santo. Então ele pediu o Espírito Santo e veio à terra novamente. Primeira vinda para a igreja. Ele está falando disso dentro do contexto. Aí o versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando Jesus disse não vos deixarei órfãos, o contexto imediato nos mostra que ele estava querendo dizer: ei, eu vou deixar o outro consolador com vocês. Eu sou o seu consolador, eu vou embora, vai chegar um momento que eu vou embora definitivamente, né? Mas eu vou deixar o outro consolador. Não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão receber o outro consolador. Aí é quando ele diz, olha, voltarei para vós. Então ele está dizendo, eu vou lá, vou pedir o Espírito Santo e eu volto para entregar o Espírito Santo para vocês. Eu voltarei para vós. Então ele está falando da sua primeira vinda para a igreja. E ele diz, para vocês. Eu só vou descer do céu no dia da minha ressurreição. Eu vou lá e eu só volto para a terra por causa de vocês. É uma vinda específica para vocês, igreja. Aí ele diz que é justamente para vocês receberem o Espírito e se tornar igreja. Aí no versículo 19 ele diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo, quando Jesus fala no contexto, na maior parte do contexto dos discursos do Senhor Jesus Cristo, o mundo se refere aos ímpios, aos infiéis a ele, aos que não tinham aliança com ele. Então, ele diz, ainda um pouco e o mundo, os ímpios, não me verão mais, porque ali faziam poucas horas, faltavam poucas horas para Jesus ser entregue
crucificado e morto. Então ele está dizendo, daqui a pouco tempo o mundo não me verá mais. Os ímpios não vão me ver mais. Eu vou morrer e eles não vão me ver mais. Tá? Então ele diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós, a igreja, os crentes, mas vós me vereis. Porque eu vivo, eu tenho a vida de Deus, e vós vivereis. Vocês vão receber a vida de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Porque eu vou entregar a vocês a vida de Deus. Eu vivo e vós vivereis. Que essa vida é justamente o Espírito Santo. Como diz João 20, eu quero ler de novo. João 20, versículo 19 ao 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, aí ele diz no verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. A vida, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vós vivereis. A vida de Deus, o Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo em outras palavras, eu vou ao céu, vou cumprir o plano de redenção, vou pedir ao Pai e venho entregar a vida, o Espírito Santo para vocês. Nessa vinda, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E aí quando você vê os 40 dias que Jesus ficou na terra, aparecendo para os seus discípulos, ele só apareceu para os discípulos. Então, a primeira vinda de Jesus para a igreja foi uma vinda secreta para o mundo, mas visível para a igreja. Assim também, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, será uma vinda secreta para o mundo. O mundo não verá Jesus, só a igreja. A igreja verá o Senhor. Então esse é o padrão. Assim como a primeira vinda para Israel e a segunda vinda para Israel tem um padrão de semelhança, assim também a primeira vinda de Jesus para a igreja tem um padrão de semelhança para a segunda vinda de Jesus para a igreja. 1 Coríntios 15, quando fala do arrebatamento da igreja, ele diz o seguinte... 1 Coríntios 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí quando você vai para 1 Tessalonicenses 4, soma com esse texto de 1 Coríntios 15, você vê que depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados e os vivos em Cristo forem glorificados, serão arrebatados. Tudo isso num abrir e fechar de olhos, numa piscada. Então, numa piscada de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão glorificados, os vivos em Cristo serão glorificados e ambos serão arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens. Então vai ser rápido, vai ser no abrir e fechar de olhos, vai ser secreto para o mundo. Assim como a primeira vinda de Jesus para a igreja foi secreta para o mundo. Secreto no sentido de que o mundo não viu. Agora, assim como o mundo não viu Jesus ressuscitado, mas o mundo foi impactado com essa vinda de Jesus para a igreja, isso é fato. Os ímpios não viram Jesus, mas foi algo que trouxe um impacto e uma transformação gigantesca. Aqueles que viram e creram foram tão transformados que eles fizeram, depois que foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles fizeram um reboliço no mundo.
Então, assim como a primeira vinda de Jesus para a igreja não foi vista pelo mundo, mas o mundo sentiu o impacto dessa primeira vinda de Jesus para a igreja, assim também o mundo sentirá o impacto da segunda vinda de Jesus para a igreja, mesmo sem vê-lo. Como assim, pastor? Bora lá, irmão. Pensa aí. Milhões ou, quem sabe, bilhões de pessoas simplesmente sumindo. Simplesmente desaparecendo. O mundo não vai ver, mas isso vai trazer um impacto. Um impacto negativo, porque vai causar um caos no mundo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5, quando fala do início dos 7 anos de tribulação, ele diz que para os ímpios virá repentina destruição. Ou seja, no momento que a igreja for levada, vai gerar uma repentina destruição no mundo, tá certo? Vai trazer esse toquezinho aí, é meu celular que tá ligando, tá, gente? Não liga não, eu não vou atender não, que eu tô fazendo aqui a live, tá certo? Então, desconsidera aí esse sonzinho aí. Então, no momento que a igreja for arrebatada, vai trazer uma repentina destruição para o mundo. Mas também vai trazer salvação para alguns que ficaram. Aqueles que nunca nasceram de novo, mas que vão saber que o que aconteceu foi o arrebatamento da igreja, foi a vinda de Jesus. Vão saber que foi o impacto de Jesus com a igreja. Isso vai trazer conversão para pessoas que vão ficar, incluindo os 144 mil israelitas, que consta lá em Apocalipse 7, que vão evangelizar o mundo durante o período da tribulação, o período da ira de Deus. Então, assim como a primeira vinda de Jesus trouxe um grande impacto para a igreja, e esse grande impacto para a igreja impactou o mundo, negativamente para os que não amavam Jesus e positivamente para os que deram ouvidos à pregação do evangelho, assim também a segunda vinda de Jesus para a igreja vai trazer um grande impacto para o mundo. Para aqueles que não amam ao Senhor, negativo, mas para aqueles que tinham uma dúvida, alguma coisa, mas não tinham de fato se rendido a Jesus, vai trazer conversão para muitos. Então, a primeira vinda de Jesus para a igreja impactou os apóstolos, que trouxe grande salvação. A segunda vinda de Jesus para a igreja, o levar da igreja para o céu, vai promover salvação também, para aqueles que vão entender que foi o cumprimento da profecia e vão se converter. Então, amados, veja que há um padrão de semelhança, tá certo? Há um padrão de semelhança. Então, dizer que a segunda vinda de Cristo será em 2 fases, esse não é um argumento correto. E a grande maioria dos pré-tribulacionistas usam esse argumento. Para falar a verdade, irmão, eu nunca ouvi ninguém dizer 2 segundas vindas. Nunca ouvi, tá? E dizer que uma segunda vinda tem 2 fases fica um pouco confuso, porque não é literal e a gente tem que entender as profecias literalmente. Agora, entender que a vinda do Senhor é uma vinda para a igreja e uma vinda para Israel, uma segunda vinda para a igreja, porque houve no passado uma primeira vinda para a igreja, e haverá uma segunda vinda para Israel, porque no passado houve uma primeira vinda para Israel, faz muito mais sentido. Então, aí algumas pessoas dizem, não, mas o arrebatamento é no mesmo dia da vinda do Senhor para estabelecer o milênio. Porque quando lá em Tessalonicenses fala do arrebatamento, ele fala a vinda do Senhor. E quando fala dos textos que fala do Senhor vindo para estabelecer o milênio, também fala a vinda do Senhor. Então é o mesmo evento. Nada disso. A vinda, eu tenho que entender o contexto da passagem e o contexto bíblico para entender que vinda do Senhor ele está falando ali. Se é a vinda para Israel ou se é a vinda para a igreja, tá bom? Não é porque a expressão vinda aparece que é um evento só.
A palavra vinda do Senhor pode se referir ou à vinda para a igreja, que é o arrebatamento, ou à vinda para Israel para estabelecer o milênio. É o contexto da passagem que vai me definir, e não simplesmente o uso da palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem palavra na Bíblia que é a mesma, mas se aplicam a coisas diferentes. Por exemplo, a palavra santo ou santidade é a mesma palavra. Só que tem contextos que fala da santidade instantânea, que foi a que aconteceu em nosso espírito quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas tem passagem que fala da santidade progressiva, que é aquela que está ocorrendo conforme o nosso crescimento na fé, conforme a gente está lendo, ouvindo, buscando e meditando na palavra. Tá bom? Então, é a mesma palavra, mas é o contexto que vai definir, tá, a colocação dela. Então, a palavra vinda do Senhor, esse termo a vinda do Senhor, ela pode se referir ou à segunda vinda para a igreja, que é o arrebatamento, ou à segunda vinda para Israel. É o contexto que vai definir. Pastor, então você está querendo dizer que Jesus ainda vai vir mais 2 vezes? Sim, ele vai vir mais 2 vezes, é o que a Bíblia me mostra. Ele virá uma vez antes dos 7 anos e ele virá uma outra vez depois dos 7 anos. Eu tenho várias outras lives aqui no canal e você precisa assistir as outras para você entender a linha de raciocínio se você ainda não entendeu. Se só pegar essa live, você vai continuar crendo num arrebatamento único se você é pós-tribulacionista. Mas se você soma o que eu estou trazendo essa tarde com o que eu já falei em vídeos anteriores, você vai ver que realmente, biblicamente, o Senhor ainda virá 2 vezes. Como no passado ele veio 2 vezes, mas a maioria esmagadora dos cristãos pensa que no passado ele só veio 1 vez. Onde na verdade não, no passado ele veio 2 vezes. Porque ao morrer na cruz, o seu espírito desceu às partes mais baixas. Ele não foi para o céu. Mas no dia da ressurreição, ele foi ao céu. E no mesmo dia, ele desceu do céu para a terra, trazendo o Espírito Santo. E isso constitui uma vinda. Então, no passado teve 2 vindas, no futuro, mais 2 vindas. No passado foi 2 primeiras vindas, primeira vinda para Israel, primeira vinda para a igreja. No futuro, 2 segundas vindas. Segunda vinda para a igreja, segunda vinda para Israel. A diferença é só que inverte. No passado foi primeira a vinda para Israel e depois a igreja, e no futuro será primeira da igreja e segunda a de Israel, por conta da profecia das 70 semanas de Daniel. Então, primeiro a igreja tem que ser retirada para que a semana 70 se cumpra, como eu expliquei na live anterior. Tá bom? E em outras lives eu provo para você que as profecias elas precisam ser entendidas literalmente. E quando você tenta encaixar o arrebatamento da igreja no mesmo dia da volta do Senhor para estabelecer o milênio, você vai ver que se for no mesmo momento, a Bíblia se contradiz em muitos pontos. Tá bom? Mas se não, então é porque realmente serão 2 vindas. De fato, Jesus virá mais 2 vezes. Tá bom? Espero que vocês tenham sido abençoados. É isso. Ufa! Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí? Gostaram? Foram abençoados? Entenderam? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, pessoal. Pergunta aí. E me diz aí o que é que vocês acharam. O que é que vocês acharam aí da live? Comenta aí. Em nome de Jesus. O irmão Sandro colocou aqui, eita glória, e botou um monte de mãozinha assim para cima. Amém, glória a Deus. A irmã Poliana colocou amém. A irmã Natália Félix, colocou glória a Deus. Amém, glória a Deus mesmo. Isso mesmo. A irmã Edilene, foi ele que me deu, irmão. Esse estudo de hoje, ele me deu no momento de oração, tá? Mas baseado no que eu já vinha estudando em outros textos, né, e os outros contextos. Então o Senhor foi me lembrando essas passagens e a gente trouxe esse estudo aqui.
A irmã Girleide colocou bênção demais, amém. A Elisângela Costa Pinheiro, que também é uma que está sempre assistindo às nossas lives, eu percebo que ela deseja bastante esse assunto desde a época do curso bíblico. Ela colocou tudo para a honra e glória do Senhor. Deixa-me ver aqui. O Sandro Elso colocou louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. A irmã Laudeci colocou amém, ótimo. A irmã Laudeci também é outra irmã muito desejosa, né? Ama a palavra de Deus e a gente vem acompanhando aqui. Glória a Deus, minha irmã, continua com essa sede de aprender, tá certo? Deus vai continuar honrando tua vida, não tenho dúvida disso. A Elisângela Costa colocou amando, né? Tá amando, glória a Deus, eu sei disso, minha irmã, eu vejo o seu desejo. A irmã Fabiana Hermes colocou aqui Deus maravilhoso. A irmã Elisângela colocou, entrei no final, vai ficar gravado? Vai sim, bênção, vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá certo? Então, se você, eu acredito que você já é inscrita, mas se não é, se inscreve, tá bom, Elisângela? No meu canal Halley Freire, lá no YouTube, e ativa o sininho de notificações. Daqui a alguns minutos, né, eu vou estar postando essa live lá também, no meu canal, e vou colocar na playlist falando de profecias, onde está também os outros estudos, tá bom? Deixa eu ver aqui. A irmã, deixa eu me ver aqui. A irmã Gorete colocou informações maravilhosas. Amém, minha irmã. Divulga porque muita gente está aí confusa, não sabe quando Jesus vai voltar e fica com medo, porque quem crê que vai passar pela tribulação, eu respeito quem vai assistir esse vídeo que é pós-tribulacionista, mas você tem que reconhecer que você mesmo fica receoso quando se fala da volta de Jesus, porque não traz uma paz. Então muitas pessoas aí confusas, e eu vejo que é importante a gente avisar a igreja que sim, ela vai passar por momentos difíceis antes do arrebatamento, que sim, a igreja vai sofrer uma grande perseguição, e que sim, a igreja tem que andar em santidade para conservar sua salvação e não perder o arrebatamento e consequentemente a salvação, e que sim, ela tem que estar pronta, né, para tempos difíceis, mas que ela tem que estar alegre, porque a ira de Deus, que é o ápice de todo o mal do mundo, a igreja não estará mais aqui, ela terá sido arrebatada. A igreja precisa saber disso, para ela continuar firme, forte, feliz, não desanimada, mas animada e motivada para continuar buscando ao Senhor, tá? O irmão Sandro Elcio colocou, palavra poderosa e edificante. Amém. A irmã Fabiana Hermes colocou, quanta propriedade em Deus, que nosso Pai derrame mais, pastor. Amém, minha irmã. Eu peço que você continue orando, viu? Continue orando pela minha vida, porque eu sei que também o Senhor me chamou para ensinar sobre esse assunto. Mesmo que poucas pessoas considerem o assunto profético, não atentem, não desejem tanto, e por isso ficam confusas, consequentemente, mas eu sei que esse é o chamado, também o chamado de Deus na minha vida, eu tenho convicção disso, certeza disso, e eu peço que você continue orando, porque eu vou continuar propagando essa verdade. Quem quiser ouvir, aí é com cada um. As terras não sou eu sou o semeador da palavra, como todo aquele que prega a palavra. O meu papel é semear. Quem for boa terra vai frutificar, mas esse é o meu chamado também, de ensinar sobre esse assunto. Então, Fabiana e vocês que estão me assistindo aí, peço que vocês orem por mim, tá bom? Continue orando pela minha vida. A irmã Luísa Monteiro colocou, fui muito abençoada. Amém, minha irmã, glória a Deus, eu também. O irmão Sandro botou, né, Maranata, vem Senhor Jesus, glória a Deus. A Edilene disse, eu tenho esse estudo salvo dos meus vídeos do ano passado. Muito bom, minha irmã. Vai conferindo aí. E quanto mais se ouve, mais se cresce. A irmã Elisângela colocou que sim, que é inscrita no canal. Muito bem, minha irmã. Muito obrigado. A Edilene colocou aqui, é um estudo maravilhoso, uma bênção. É verdade, minha irmã. Eu fico maravilhado também. Eu tô aqui ensinando, mas eu tô... Toda vez que eu falo, não só sobre esse de hoje, mas todos os que eu venho falando e vou falar mais, viu? Daqui a pouquinho eu vou dizer a live da semana que vem. Semana que vem tem mais. Ah, não pense que não vai ter não, que vai. Só se Jesus não quiser acontecer algum imprevisto. Mas se for da vontade de Deus, eu tô aqui, gravando no próximo sábado. E já já eu vou dizer qual é o assunto.
A irmã Gorete botou, é verdade, pastor, é verdade. Mas aqueles que desejam vão sendo tratados e eu peço que vocês motivem os outros. Falem para eles sobre a importância de entender as profecias bíblicas, tá bom? Deixa-me ver aqui. A irmã Penha, né? Nossa irmã Penha, que é a mamãe da Fabiana, colocou aqui, bênção demais, pastor. Glória a Deus. Então, pessoal, semana que vem, 16 horas, anota aí no teu celular, bota aí o despertador, bota aí a nota no agenda, não sei aonde, mas não esquece não, porque a próxima live vai ser top, viu? Também. Próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos estar estudando um dos textos mais mal compreendidos da escatologia e que por muitas pessoas não compreenderem. E eu não falo isso por soberba, eu falo isso com muito amor a Deus e temor no meu coração. Deus sabe. Eita, acho que agora voltou. A conexão caiu, pessoal. Mas e aí, tá dando certo? Tá, vocês estão me vendo agora? Estão me vendo, pessoal? Deu um trava aqui, acho que foi a internet que caiu a conexão. Mas pessoal, próximo sábado, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre o sermão, o Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus, tá? Então na próxima live nós vamos estar falando sobre o sermão profético de Mateus capítulo 24, tá bom? Então muita gente entende errado esse texto, confunde, e a gente vai estar explicando essa passagem. Alguns dizem, não, esse texto só fala para Israel. Outros dizem, não, esse texto só fala para a igreja. Eu vou mostrar para você que parte do sermão profético de Jesus fala para Israel mesmo e para os gentios do período da tribulação, mas parte do sermão profético fala para a igreja, tá bom? Então, próximo sábado, se Deus permitir, nós vamos estar estudando o sermão profético de Jesus, né, em Mateus 24. Também esse mesmo sermão profético está em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Então, se Deus permitir, próximo sábado estaremos trazendo esse estudo, tá bom? Deu um corte aí, caiu a live por conta da internet, eu acredito, mas glória a Deus, retomamos. Então, Deus abençoe você, tá bom? E se você não assistiu a live, daqui a alguns minutos, 1 hora, eu acho no máximo, eu vou estar postando no YouTube. Assiste lá, certo? Então Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E também não esqueça de me acompanhar no YouTube, porque eu estou postando todos os dias devocionais da palavra de Deus, fortalecendo a sua fé. Mensagens curtas de no máximo 5 minutos. Então, no meu canal do YouTube tem tanto a playlist falando de profecias, que são os vídeos, essas lives, como tem outra playlist com mensagens fortalecendo a sua fé. Comecei dia 1 de julho e pretendo todos os dias estar postando. Se inscreve no meu canal Halley Freire do YouTube, ativa o sininho de notificação para que você seja notificado todos os dias. Dá like nos vídeos porque isso ajuda o canal a crescer, mais pessoas serem alcançadas. A inscrição no canal também é importante, tá bom? E compartilha, né? Se deixa ser usado por Deus compartilhando essas mensagens para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, beijo no coração, fiquem na paz e próximo sábado, não esqueça, 16 horas, mais uma live estudando o sermão profético de Jesus Cristo em Mateus 24. Graça e paz e até lá.